Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso. Hoje, no 7º dia da novena do nosso padroeiro São Pedro Apóstolo, o pároco desta paróquia, Padre Marcos Vinícius, será nosso pregador com o tema Pela oração e santo sacrifício do Senhor, como Pedro, fomos todos resgatados. O Senhor ora para que Pedro não caia em tentação. Assim também, o Senhor está próximo de nós, para que possamos não cair em tentação. Todos de pé para o canto de entrada. Canto número 1. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar da tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma boa noite a todos. Hoje, celebrando este 7º dia de nossa novena, na experiência daquilo que o Cristo vai dizer a Pedro, que vai pedir por Pedro, vai rezar, orar por Pedro. Assim também é a dimensão de que o próprio Cristo reza por nós, ora por nós. Em um dos momentos de sua oração, diálogo com o Pai, ele pede também por cada um de nós. E assim Pedro, passando por todo momento de tormento, que chamamos também de negação, ele vai conseguir exercer bem este seu papel dado pelo próprio Cristo, escolhido pelo próprio Cristo. Assim também o Senhor confia em cada um de nós. Façamos então agora o nosso exame de consciência,
Vamos pedir perdão ao Senhor, preparando também as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos bem a palavra do Senhor, para que possamos aprender bem a palavra do Senhor, para que possamos colocar bem em prática esta mesma palavra. Peçamos perdão ao Senhor cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O cristão crê em Deus e entra pelos sacramentos e pela fé no povo de Deus, porque Cristo morreu e ressuscitou por ele. A confiança de Deus em nós nos leva a responder e a nos voltar sempre para Ele, como o nosso padroeiro se voltou. Ouçamos. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperai com anseio a vinda do dia de Deus. Enquanto os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça.
Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, comunidade. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre para sempre vós sois Deus, vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Todos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento, passa depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra, vossos servos e seus filhos, revelai a vossa glória. Todos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, mais uma vez. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, Fiquemos de pé para a aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei
do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Palavra da salvação. Podem sentar. Um comportamento muito interessante de Jesus Cristo, e até mesmo o modo como ele fala sobre Pedro, dizendo que o diabo, né, pediu licença, né, para que ele pudesse ser cirandado, ou seja, o Pedro pudesse ser talvez selecionado, né, ou até mesmo, quem sabe, moído, né, escolhido. E assim Jesus Cristo disse que rezou por Pedro. Pedro vai responder dizendo que está preparado para ir até o final, até a morte, né? E Jesus Cristo já anuncia a Pedro algo que talvez nem ele mesmo esperava ter realizado, ou até mesmo não esperava ter acontecido o que aconteceu com ele. Assim também acontece conosco, quando diante talvez da comunidade, quando até mesmo em grupo, no círculo bíblico, na nossa comunidade, na nossa capela, né? Assim procuramos estar juntos, e ali quando estamos juntos, nos sentimos fortes, e falamos proezas, cantamos, louvamos, né? Adoramos. E ali também, quando nós procuramos louvar ao Senhor, eu deduzo que Jesus Cristo faz a mesma coisa que fez com Pedro, com cada um de nós, pedindo ao Pai que pudéssemos permanecer firmes e assim possamos confirmar sempre a nossa fé
aos irmãos. Não apenas no comportamento daquilo que nós estamos pedindo sempre ao Senhor, né? Mas também o Senhor vai pedir ao Pai por cada um de nós. Quando estamos na missa, somos completamente fortes, né? A não ser que por algum problema que poderíamos estar passando, chegamos assim desanimados, né? Ficamos até mesmo tristes, né? Uma música nos faz chorar, né? Enfim, estamos com o nosso emocional não muito bem equilibrado, né? E caímos, né, nessa maneira desequilibrada, não no sentido puramente negativo da palavra, mas nos desequilibramos mediante algum momento que poderíamos estar passando por uma música, uma mensagem que está sendo lida, mas viemos à missa e estamos na missa para que possamos estar fortes, né? E Pedro também assim vai responder a Jesus, e Jesus já anuncia a experiência da sua negação. E aconteceu a negação. Assim também acontece conosco quando também saímos da igreja, saímos da missa, fortalecidos pela palavra que acabamos de ouvir, fortalecidos pela Eucaristia, fortalecido pelo momento de oração, pelo momento de comunidade. Por isso que a maior maneira de rezar é junto com a comunidade. Até a oração oficial da igreja, né, a chamada liturgia das horas, ela assim foi composta para que pudéssemos sempre rezar juntos, enfim. Não que não podemos rezar sozinhos em casa, né, mas a oração em comunidade, ela vai ter esse efeito no sentido em que vamos procurar realmente o Senhor pela palavra, pela oração, e pedir que Ele esteja ali em nosso meio, porque Ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E Ele vai estar se rezamos na igreja, Ele vai estar se rezamos em casa, Ele vai estar se rezamos no trabalho, Ele vai estar se rezamos no mundo acadêmico, Ele vai estar se rezamos na condução, né? Se rezamos na rua, Ele vai estar. Até porque Jesus não é mentiroso. Se Ele disse que estaria, é porque Ele se faz presente nesse momento de oração. E quando rezamos, procuramos cada vez mais esta intimidade com o Pai, e assim Jesus vai continuar a interceder por nós para que sejamos fortes. Pedro de fato caiu nesta tentação e negou Jesus. É claro que talvez Pedro vai ser muito mais lembrado por este momento do que, por exemplo, naquilo que escutamos na primeira leitura, naquilo que vamos escutando ao longo de toda a novena, as suas cartas, em que ele vai orientando, vai exortando, vai consertando as comunidades, os lugares por onde ele passava, e assim ele vai confirmando a sua fé aos irmãos, como Jesus Cristo pediu para que ele pudesse confirmar. É a firmeza da fé de Pedro pela sua conversão. E qual será, ou qual é a nossa firmeza na fé pela nossa atitude também de conversão? Quando deveremos, na nossa caminhada, ou quando saímos na missa, levar esta mesma fé às pessoas, né? Confirmando a fé, a nossa fé no Cristo ressuscitado. Nós, quando levamos a nossa fé, não precisamos sair por aí gritando, falando muito alto, não precisamos por aí sair brigando, mas confirmar a nossa fé pela maneira até mesmo da nossa própria convicção. Mas de repente, se eu ainda não tenho esta minha fé firme, eu tenho que procurar fundamentar mais, firmar mais a minha fé, e talvez não ficarmos no comportamento para lá, para cá, no comportamento indiferente daquilo que escutamos, daquilo que cantamos, daquilo que rezamos.
e principalmente pela oração do Pai Nosso. Uma oração breve, porque às vezes nós rezamos muito mais do que a oração do Pai Nosso, o tempo da oração do Pai Nosso, mas uma oração com um significado que talvez nós ainda não conseguimos esgotar, porque talvez não conseguimos aprender o que falamos por esta mesma oração. E Pedro, quando vai confirmar a sua fé aos irmãos, também não foi confirmar por uma maneira desequilibrada, não foi confirmar brigando com ninguém, não foi confirmar lutando, discutindo com ninguém. Ele foi confirmar a sua fé puramente pela sua própria palavra e pela sua própria vontade. Vejamos que em um discurso Pedro converteu, podemos dizer assim, muitas pessoas em um único discurso. E olha que naquele tempo não existia microfone, e ele, com o seu discurso, naquele ambiente, conseguiu converter muitas pessoas. Talvez não foi porque ele ficou gritando, falando alto demais, ou até mesmo se autoelogiando, não, pelo seu discurso na fé no Cristo ressuscitado. Quem sabe se no seu próprio discurso ele também não assumiu que negou, mas que depois, pela sua própria experiência, também procurou levar essa fé firme no Cristo ressuscitado, falando que ele viu com os próprios olhos, falando que ele escutou do próprio Mestre ressuscitado as verdades, que para ele se tornou a verdade da fé. E assim nós não apenas devemos levar, ou podemos dizer, trazer de Pedro meramente um exemplo de uma pessoa, mas trazer de Pedro o exemplo da sua fé. Ao longo da história, não poderemos negar a firmeza de Pedro. Talvez no início alguns até achavam ele ser muito ignorante, porque ele sempre tomava a frente, tomava a palavra. Quando Cristo falava, ele logo respondia. No dizer das pessoas quem eu sou, o que dizem por aí que eu sou, depois, e vós, e para vós, ele disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele prontamente já falava, já respondia. Mas depois da ascensão do Senhor, quando ele também assumiu mais esta responsabilidade da condução da igreja, levou a firmeza da sua fé, com total equilíbrio. Então, trazer para a nossa vida o exemplo de Pedro, não é apenas trazer o exemplo que olhamos para uma imagem, não apenas trazer o exemplo de uma pessoa que era muito boazinha, não apenas trazer um exemplo de uma pessoa muito famosa, mas é trazer o exemplo da fé de Pedro, a firmeza da fé de Pedro. Este homem que enfrentou o poder da época, não com guerra ou guerras, não no braço, não com muitos blá blá blás, mas enfrentou através da sua fé. Foi preso, com certeza foi torturado, açoitado, na prisão ficou acorrentado, muito diferente talvez daqueles que hoje vivem no cárcere, mas ele também viveu no cárcere na época dele, mas acorrentado, e em algum momento ele foi liberto até mesmo por anjos, e daqui a pouco, quando foram procurar Pedro, ele já estava na praça, já estava nos lugares falando, anunciando, e voltou a falar. Mas muito importante esse comportamento de Pedro é o seu equilíbrio. Quando convertido, através de toda a experiência da convivência com o Cristo citado, levou a fé
aos irmãos. E ele passou a ser muito conhecido, sim, passou a ser muito famoso, mas pela sua fé. Em um dos momentos da sua caminhada, vendo a porta do templo, uma pessoa com uma dificuldade e pedindo esmola, ele vai dizer, né? Ouro e prata não tenho, que depois se tornou até uma música, né? Mas o que eu tenho eu te dou, a fé no Cristo ressuscitado. Vejamos, a pessoa pediu algo financeiro, né? O dinheiro, e ele disse que isso eu não tenho, mas eu tenho a fé e te dou. E continuou, em nome do Cristo ressuscitado, né? Desse Cristo ressuscitado, levanta-te e anda. E aquela pessoa ficou curada. Então, a experiência da fé de Pedro, que chegou a este extremo de chegar a curar uma pessoa, não ele, né, mas a sua fé no Cristo ressuscitado. Vejamos, o Cristo anunciou que ele teria dificuldade em negar, mas também o Cristo anunciou a sua experiência em levar para os irmãos a fé. E ele levou a tal ponto que chegou a realizar curas em nome do Cristo ressuscitado. Talvez poderíamos até questionar ou falar: Pedro é diferente de mim? Pedro é diferente de nós? Um homem, um ser humano como nós, né? Mas ele bem viveu essa experiência com Cristo e levou adiante, levou avante a experiência do Cristo ressuscitado. Nós também, em nosso tempo, somos chamados a essa mesma experiência. Talvez olhamos apenas para Pedro e ficamos a admirar a sua imagem, com chave, sem chave, barbudo ou com barba feita, cabeludo ou careca, não sabemos, né? Até porque naquela época não existia Pascom, né? Então não sabemos se Pedro, como é que ele era, né? Certamente, né? Então alguns ficam discutindo, né, se Pedro andava com a chave na mão ou não, né? Ah, mas padre, essa imagem de São Pedro não tem chave, né? Então não é São Pedro, né? Imagina, como que o homem vai pescar? Você já viram algum pescador sair com a chave na cintura, pendurado? Né? Então não ter a chave nas mãos não significa que não seja São Pedro, né? Mas ele nós não devemos apenas olhar para a imagem e simplificar a imagem, né, apenas numa pessoa. Mas hoje o tema da nossa novena quer nos trazer o exemplo da pessoa de fé, que também Cristo rezou, pediu ao Pai por ele, para que ele pudesse levar avante a experiência da fé, como também Jesus Cristo pede ao Pai por cada um de nós, para que a exemplo de Pedro possamos levar também adiante a experiência da fé, a fé no Cristo ressuscitado, com todo equilíbrio, mesmo mediante tantas adversidades, dificuldades, perseguições que poderemos passar e enfrentar, mas ele não se desequilibrou, não entrou em atritos, procurou levar a fé à frente, e no final da sua vida oferece para todos nós um belíssimo exemplo. Ele que se entrega para que outros cristãos possam ser libertos. Ele já cansado, talvez já doente, né, já com uma idade avançada, não podendo mais ir adiante, distante, né, falar talvez mais durante muito tempo, já com pouca resistência, até mesmo para caminhar distâncias. Existiam muitos cristãos que estavam presos, inclusive muitos jovens, né? Dentre eles muitos eram jovens. E Pedro, ao saber, tomar conhecimento daquele povo que estava no cárcere, né, ele se entrega, mas em troca, ele se entrega para que aqueles cristãos que estavam presos, principalmente muitos jovens, pudessem ser libertos, porque como jovens poderiam levar essa mensagem mais adiante, mais distante. E o poder da época, ao olhar aquele momento, eles ficaram também preocupados, né, em não aceitar a prisão de Pedro, porque prenderam o cabeça, né? Então aquilo tudo iria acabar.
e aí não apenas aceitaram em troca, mas condenaram Pedro a morrer crucificado também. Como exemplo para que aqueles que estavam libertos olhassem, porque se fossem presos seriam condenados da mesma forma, né? E Pedro vai dizer, e aceita, né? Mesmo se não aceitasse seria morto também, aceita este martírio, mas dizendo que não era digno de morrer igual ao mestre, e assim pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. Talvez nada nele foi transpassado, né? Mas é bem sabido que a pessoa durante muito tempo, de cabeça para baixo, ele acaba ficando asfixiado. Então é bem provável que o martírio de Pedro teria sido por asfixia, por ter ficado ali e abandonado na cruz, mas de cabeça para baixo. É importante nós observarmos todo esse comportamento de Pedro e não apenas ficarmos ou pararmos numa imagem ou na lembrança da pessoa, né, de uma fama que ele tem, mas o seu exemplo de fé no Cristo ressuscitado, que também se entrega ao martírio por aquele que morreu por ele, Jesus Cristo, que também levou avante a mensagem daquele que ofereceu para ele o perdão. Imaginemos, Pedro negou Jesus Cristo no dia seguinte que Cristo tinha lavado os pés dele. Pedro negou Jesus Cristo no dia seguinte daquele momento da ceia, talvez nem 24 horas depois, né? Que deve ter sido mais ou menos na parte da manhã, né? Ainda um pouco, né? E ali é aquela experiência também de Pedro que olha para Jesus, né? Ou Jesus que olha para Pedro, e Jesus que escuta de Pedro que não o conhecia. Esteve com ele no dia anterior, lavou os pés dele, beijou os pés dele e ceiou com ele, né? Então todo esse momento de negação faz com que depois, pela sua experiência de conversão, Pedro vai levar adiante essa bela mensagem do Cristo citado que chega até nós. Que tenhamos esta grande honra de ter como padroeiro este grande santo, este grande homem, São Pedro. Que não mais possamos ter uma admiração por uma vida apenas, mas pela sua experiência de fé, daquele que Jesus Cristo também rezou por ele, para que levassem a todos e chegasse até nós a mensagem do Cristo Jesus. Que Nossa Senhora, nossa mãe, interceda pela nossa caminhada. Maria também deve ter conversado muito com Pedro, né? Pedro também deve ter conversado muito com Maria, esse grande diálogo de carinho, né, de filho para com mãe, e o grande respeito, com certeza, que Pedro deveria ter por Maria, por ser a mãe do Mestre. Ainda mais ele que foi escolhido pelo próprio Mestre para ser o primeiro entre os apóstolos. Como Maria intercedeu por Pedro, também Nossa Senhora interceda por cada um de nós e pela nossa caminhada, e que possamos aprender a rezar pelos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, celebrando o apóstolo São Pedro, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança. A cada prece vamos responder, pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Todos. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal
na unidade da Igreja, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Emérito Bento XVI, para que continue sempre trilhando os caminhos da santidade e na glória celeste. Ganhe a recompensa de um fiel dispensador, rezemos ao Senhor. Pelo clero de nossa paróquia, para que sejam fiéis a seu ministério, a exemplo de Pedro, rezemos ao Senhor. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busque neste mundo ouro e prata, mas os dons que Jesus Cristo lhe oferece, rezemos ao Senhor. Pelos pescadores, que assim como Pedro, sofrem as dificuldades do mar, para que recebam aquilo que lhes é devido, pelo suor de seu trabalho, rezemos ao Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, rezemos ao Senhor. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e por intercessão do apóstolo São Pedro, concedei-nos que humildemente vos pedimos, o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Somos resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus em nossa vida nos dá a confiança de ofertar o fruto da terra e do nosso trabalho, que se tornarão fonte de salvação para toda a Igreja. Apresentemos nossas ofertas cantando. Deixa a tua rede aí, deixa e vem pra me seguir. Trava o leme, colhe o pano, que existe um outro mar sem fim. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até o meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus, e a rede agora é o teu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus, e a rede agora é o teu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Ouve e segue a minha voz, juntos estaremos nós. Eu sou quem decide o rumo, navego e rumo em direção ao sol. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha
deixo até o meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus. E a rede agora é o teu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. A rede agora é o teu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Sei que Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até o meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus. E a rede agora é o teu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. E a rede agora é o teu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, e que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu testemunho do seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei.
rezaremos a segunda oração eucarística. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de todos os benfeitores de toda a nossa paróquia e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, nosso padroeiro, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos
ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador, fixo meu olhar
no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos seus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos a vosso Filho, pois só ele tens as palavras da vida. E assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desde já agradeço às pessoas que ainda continuo a agradecer às pessoas que ontem puderam participar da carreata, né? Indo nos carros ou também nas comunidades, né? Saudando por onde a carreata estava passando. E assim continuamos a nossa caminhada de preparação desse festejo do nosso padroeiro São Pedro. Quem sabe, talvez passarmos a ter um hábito de mensalmente realizarmos uma devoção ao nosso padroeiro, porque parece que nós limitamos a nossa devoção ou alguma oração ou alguma lembrança pela ocasião da novena do nosso padroeiro
também pela visita da imagem peregrina nas comunidades, né? Temos que acentuar mais esta devoção, o exemplo de São Pedro para a nossa caminhada, né? Então, quem sabe realizarmos mensalmente uma devoção ao nosso padroeiro, né? E assim ao longo de todo o ano realizarmos esta devoção, buscando mais o exemplo dele, aprendendo mais com o exemplo dele para seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer algum aviso? Padre Marcos, agradecemos esse momento primeiramente a Deus, né? Nossa comunidade paroquial agradece ao Senhor por ter presidido esse 7º dia de novena do nosso encontro, ter trazido para nós Cristo Eucarístico, ponto alto da nossa fé, a Santa Eucaristia. E em lembrança disso, a nossa comunidade vai trazer uma lembrança para o Senhor. A gente entrega para a nossa irmã Rosa. Obrigado pela lembrança, né? E vamos continuar a nossa caminhada, e peço que também sempre rezem por mim, claro, também por todos os padres nessa nossa caminhada, né? Sempre Pedro, ele também se torna um grande exemplo para todos nós padres, pela sua firmeza e coragem mediante tantas adversidades que ele enfrentou. Claro que a adversidade de Pedro e o tempo que ele viveu muito mais difícil que o nosso tempo, né? Mas o exemplo dele, da coragem, sempre também nos leva a continuarmos a nossa caminhada, né, como sacerdote, como padre, levando também esta mensagem, né, a todas as pessoas. Vamos agora realizar a nossa devoção, a nossa oração ao nosso padroeiro. Vamos rezar juntos. Gloriosíssimo São Pedro apóstolo, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro. E eu me glorio por ser vossa ovelha. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós, e fazei que eu sempre caminhe em plena comunhão com os vossos sucessores, os vossos pontífices romanos. Amém. Viva São Pedro! Após a missa, nossa cantina funcionando ali no salão de nossa matriz, né? E agradecer hoje a presença de todos neste 7º dia de nossa novena, né? Lembrando ainda que temos o 8º, 9º dia e a continuação com os festejos do nosso padroeiro, né? O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva São Pedro! Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, suas redes sem cessar abandonou. nestas águas não mais pescar, mas agora há mais uma navegada.
matar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Nova semente a semear, ó São Pedro, pedra forte, Rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo, pastor.